Quando se está começando um negócio, sempre surgem muitas dúvidas. Dúvidas de planejamento, de estratégia, de organização, como que faz, quando que faz, não é? E nesse vídeo eu vou tentar tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Que me ajudaram aqui nas etapas da organização do meu viveiro. E a primeira delas é definir uma linha de trabalho. Definir uma linha de trabalho é muito importante porque vai fazer você se especializar naquela produção. Ou seja, vai fazer você produzir qualidade. Mas como assim? Bom, gente, não adianta querer abraçar o mundo. Vai por mim, não funciona. A desorganização, ela pode começar aí. Se você já tiver um pouquinho mais estruturado, teu viveiro já estiver andando, você já estiver conseguindo produzir mudas de qualidade do que você já produz, aí você vai inovando, plantando coisas e variedades diferentes e tá tudo bem se você estiver conseguindo fazer com qualidade. Agora, se você está começando, não adianta, gente, não adianta. Define uma linha. Por exemplo, vou trabalhar somente com hortaliças folhosas. Alface, almeirão, rúcula, tempero, salsinha, cebolinha, todas essas aí que eu falei, elas produzem mais ou menos no mesmo tempo, necessitam de quase todos os mesmos nutrientes, então ainda dá para trabalhar legal, conseguir aí se especializar nisso. Não quero, vou trabalhar com as hortaliças brássicas, couve-flor, repolho, brócolis. Bom, nutrientes e o tempo delas já é diferente da do alface, por exemplo. Então já começa aí uma outra linha de produção. Vou trabalhar com as tuberosas, que são as que mais saem aqui na minha região, como por exemplo cenoura, alho, nabo, beterraba, enfim, as raízes. Beleza também, mas se especialize numa produção para você conseguir tirar qualidade. Se estruturou, se organizou, tá produzindo bem, aí vai aumentando a variedade aos poucos. Não adianta querer comprar aquele monte de semente diferente que a gente encontra aí. Eu sei que dá vontade de plantar de tudo, mas vai com calma se você tá querendo expandir o seu negócio e fazer ele crescer. Porque, gente, o que vende é a qualidade, nada mais. A segunda etapa é definir. Escuta o que eu tô falando, somente definir, colocar no papel, colocar na cabecinha aqui como que você vai vender os seus produtos. Definir isso para você poder oferecer, começar a oferta para os seus clientes. Mas como assim? Bom, vamos pensar o seguinte, eu vou vender aqui somente para os clientes que venham até o meu viveiro. Eu vou entregar para meus clientes, vai ser somente delivery de mudas. Ou eu vou pegar somente mudas por encomenda. Não, eu vou fazer aqui para os meus clientes virem buscar a hora que eles quiserem. Você entendeu? Então, definir também. Definir o produto que você vai produzir, definir como você vai vender. Também começamos fazendo somente por encomenda. Só produzia, fazia as mudas para quem entrasse em contato comigo e encomendasse as mudas. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Funcionou por um certo tempo. Mas aí eu comecei a ver uma certa dificuldade do meu público, porque enfim, a gente já definiu ali um público-alvo, que são os agricultores aqui da região, porque não tem como enviar para longe, então beleza. Aí eu comecei a ver que muitos agricultores tinham dificuldade em encomendar as mudas, ou porque não sabia exatamente o que precisaria produzir, daí as mudas levam um certo tempo para ficar pronto, então pode ser que a quantidade que ele encomendou um mês atrás não seja a mesma que ele queira plantar ou que ele criou espaço na sua horta aí para plantar um mês depois. Às vezes esquecia de encomendar, chegava na semana, estava precisando plantar ali, fazer e não tinha muda disponível. Então começamos trabalhando assim, mas ao longo do tempo vimos a necessidade dos clientes de buscarem as mudas imediatamente aqui no local. Então o que eu comecei a fazer? Sempre mudas para ter a pronta entrega aqui no viveiro. Mudas a mais, fora das encomendas. Com isso, eu vi que facilitou a vida desses agricultores, que já é uma vida, a gente sabe que é super corrida, porque a gente passa o dia todo trabalhando na horta, às vezes esquece mesmo de ligar para o viveiro, encomendar muda e tal. Mas essa é a forma como nós começamos aqui e depois fomos mudando, fomos nos adaptando aos clientes, tá bom? É só um exemplo para vocês. Pode trabalhar com encomenda, é só ir educando seus clientes, fazendo ele entender que você só trabalha dessa maneira, tá? Trabalhar, por exemplo, com a revenda
revenda. Eu vou vender para as agropecuárias que revendem as minhas mudas para outros produtores. E seria muito interessante você poder ofertar algumas estratégias para esses revendedores. Oferece uma moeda de troca se essa for benéfica para você. Por exemplo, vou dar outro exemplo que acontece aqui, porque vocês sabem que eu falo tudo envolvendo a nossa experiência aqui, que é o melhor que eu posso passar para vocês, tá? Como nós temos a horta, então aqui nada é perdido. Todas as mudinhas que sobram aqui no viveiro, elas são plantadas lá na horta, tá tudo bem. Então, sabendo disso, o que eu ofereci para os meus clientes revendedores? Olha, quando você vier pegar as mudinhas, você vê lá que não saiu dentro de alguns dias e você precisar de mudas novas, renovar o seu estoque de mudas, me traz as velhas. Se elas estiverem em condições de plantio, mesmo que talvez não tão bonitas visualmente ali para o cliente, eu consigo aproveitá-las aqui. Aí eu troco para você, te dou mudas novas em troca das velhas. É uma maneira de você conseguir fazer o seu cliente ter sempre bons produtos lá para oferecer para os clientes deles e também atrai ainda mais o cliente para você, né? Porque olha o que você ofereceu para ele. Olha que bacana essa moeda de troca aí. Bom para os dois lados, é claro, tá? Não vai oferecer também vantagem somente para um lado que te prejudique, que faça você sair perdendo. Terceira etapa da organização de um viveiro, que aqui para mim foi muito importante, é como semear, de quanto em quanto tempo semear. Bom, eu já fiz um vídeo falando como não deixar faltar verduras lá na horta. E aquela premissa lá daquela palavrinha que a gente falou bastante, da constância, vale aqui para o viveiro de mudas também, gente. É necessário ter constância na produção de mudas. Ou seja, vou semear as bandejas aqui, as sementinhas, somente uma vez por mês, porque elas demoram 30 dias para ficarem prontas. Ok, mas daí quando eu chegar no 30º dia, e aí? Aí eu vou vender todas que eu já tenho pronta e vou ter que esperar mais 30 para vender de novo? Não, peraí, eu vou me organizar então, ver como tá sendo a minha saída, não precisa produzir aquele monte de coisa para perder se você ainda não tem para quem vender, mas você precisa ter sempre mudas para venda, em bom estado para venda, não muito envelhecidas, também nem muito novinhas, que não dê ainda para o cliente plantar. Então, se você definiu vender, por exemplo, a pronta entrega, ou fazer um delivery aí de mudas na sua região, entregar até os produtores, então você precisa definir aí uma sequência de plantio. Aqui eu faço toda semana sem falta. Por exemplo, segunda e terça-feira eu reservo o dia para semear todas as bandejas necessárias para ter aqui na estufa a pronta entrega e também a remessa aí que o Paulo vai precisar plantar lá na horta. Aí, depois, quarta, quinta e sexta-feira na semana, eu reservo para fazer as encomendas que forem chegando. Reservo pelo menos um dia na semana para fazer as mudinhas a mais que vão ficar aqui. Para quê? Para que meu cliente chegue aqui e veja que eu tenho alface em todos os tamanhos e dê a ele também até a opção de escolha. Eu quero uma alface um pouquinho mais envelhecida, uma muda um pouco mais enraizada que eu já vou plantar imediatamente. Ou outro cliente que chega e fala assim, eu vou plantar daqui uma semana, mas já que eu tô aqui eu vou aproveitar e levar umas bandejas. A muda tá um pouquinho mais nova, se ele continuar cuidando lá na casa dele, ele ainda consegue demorar um pouquinho para plantar. Deu para entender? Então, definir uma sequência de plantio. A quarta etapa da organização de um viveiro é a compra de sementes. Gente, conseguir bons fornecedores. E não só de sementes, tá bom? Substrato, todos os produtos que você for usar aí no semeio. Para quê? Porque você precisa ter em mente também que você precisa fazer um estoque para você não ficar correndo atrás desesperadamente sempre quando receber um pedido e não tiver sementes aí, ou não tiver produto para fazer, mas também se limitar um pouco para não estocar tanta coisa, ainda mais as sementes, porque elas são muito perecíveis. Semente perde germinação fácil, ainda mais depois que a gente já abriu o pacotinho. Informação útil aí, dá para abrir um MEI agora como viveirista independente, pois você pode ter um CNPJ que vai te ajudar a comprar sementes com custo-benefício melhor, com precinho melhor, substrato. O MEI é legal, o MEI é fácil de utilizar, tem uma
uma taxinha pequena ali por mês. Então agora uma novidade aí para vocês. Quinta e última etapa. Bom, vamos recapitular aí rapidinho. Então primeiro você definiu a linha de produtos, o que você vai produzir, definiu a forma como você vai vender esses produtos, entendeu e definiu de quanto em quanto tempo você vai semear para manter sempre produtos frescos na sua estufa, e fez a compra e conseguiu bons fornecedores, fez um estoque legal que não vai te gerar prejuízo. Olha o tanto que você já se organizou. Mas ainda tem a quinta etapa, que esse eu falo que é a mais importante. Não adianta você definir tudo isso se você não tá afim de trabalhar. O quinto passo é o cuidado diário do viveiro. Viveirista precisa estar todo dia no viveiro. Ah, mas eu tenho uma irrigação automatizada, liga sozinha na hora que eu quero. Ótimo, maravilha! Se você tem isso, só vai te ajudar e agregar aí no seu viveiro. Mas não significa que ela substitui você. Não significa que ela substitui o seu olho, a sua percepção do clima, como que tá o clima naquele dia, se o tempo fechou de repente, não precisa irrigar. Que a minha cidade, ela não é muito estável de temperatura, ela é bem instável, na verdade. Então, às vezes faz muito frio e calor no mesmo dia. Então, tem dia que eu começo a irrigar 9 horas da manhã porque o sol 9 horas já tá quente. Tem dia que eu vou começar a fazer a primeira irrigação só às 11 da manhã, porque amanheceu um pouco nublado. Então, a minha é automatizada, eu vou lá, só aperto um botãozinho, mas ainda assim, depende do meu olhômetro, depende de eu definir se é necessário ou não irrigar. As mudinhas ali, eu vi que estava precisando de uma adubação, vou fazer adubação nesse dia, ou vou marcar um dia para fazer uma adubação. Se você não estiver olhando diariamente, você corre o risco de uma praga começar pequenininha, atacando umas mudas e se espalhar para sua produção inteira. Então, o cuidado diário é essencial. Pode tirar férias, sair uns dias aí para descansar? É claro, mas deixa alguém responsável, pede ajuda para alguém. Viver de mudas, cuidado diário. Não adianta pensar que vai trabalhar 2 a 3 dias na semana, que não vai funcionar. A horta lá é a mesma coisa, já lembrando para falar para vocês. Mesmo que tenha tudo automatizado. Gente, a gente sabe na prática aqui o que é ter uma horta, o que é ter um viveiro. Já passou todos os perrengues que vocês possam imaginar e a gente ainda tem muita coisa para aprender, eu tenho certeza. Trabalho diário é essencial para o sucesso do negócio. Não adianta. E aí, gente, consegui tirar algumas dúvidas de vocês? Espero que sim. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aí, se inscreve no nosso canal para acompanhar mais conteúdos. E olha, já vem uma novidade bacana para vocês. A gente está terminando a nossa lojinha virtual. E se você está assistindo esse vídeo, já tem um link aqui na descrição da nossa lojinha, ótimo. Se você ainda não tem, calma, tenha paciência que já a gente coloca aqui para vocês acessarem também, tá bom? A gente está montando tudo para vocês. Gente, um beijo, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo.